Olá pessoal, dando continuidade aqui à discussão, né, sobre os compostos inorgânicos. Hoje, nessa aula, nós vamos discutir um pouquinho, né, sobre os sais. O sais, ele é uma classe de compostos que a gente meio que já discutimos um pouco ao discutir as ligações iônicas, né, porque eles são o principal exemplo, né, de compostos iônicos que a gente vai ter. Apesar das bases, como nós vimos, também ser uma ligação iônica, né, entre o metal e o íon hidróxido. Mas como o sal ele é um pouco mais simples, porque é a relação direta ali entre o metal e o ametal, então normalmente, né, eles são muito citados, muito utilizados como referência ao discutir ligações iônicas, e foi o que nós já fizemos. Então ele não vai ser tão estranho para vocês. Os sais, então, né, basicamente vai ser o produto, né, entre a interação entre metais e ametais, tá? É lógico que esses ametais pode ser apenas um ametal, ou pode ser um grupo aniônico, né, com mais de um ametal, tá? Seja um grupo oceaneto ou um dos diversos oxianos possíveis, tá? E aí a partir dessa interação, né, eu vou ter uma ligação ali iônica e aí vai formar então o que nós chamamos de sais. Tanto é que das formas da gente conceituar sais é justamente da sua possibilidade de ser formado a partir de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Se vocês lembrarem, lá na reação, né, quando a gente discute ácidos, nós estamos falando de um composto que libera H+, e um ametal, e um ametal. No caso da base, libera um metal e um hidróxido. H+, mais o H- forma água, né? H+, eu tenho um íon H+, um íon H-, que se eles estiverem perto, então podem se ligar e formar moléculas de água. Meu A metal que foi liberado do ácido, meu metal que foi formado da base, pode interagir e formar um composto iônico, tá? Esse composto iônico então vai ser um sal. Então, a partir de uma reação entre um ácido e uma base, eu vou ter a formação de sal e água, tá? Então, o sal, uma das formas de definir sal também é a partir da sua reação de origem, né, que pode ser através de uma reação de neutralização, né, a reação entre um ácido e uma base. Aqui tem uma reação, né, de dissociação, vou comentar um pouquinho, reação de dissociação de um sal, tá, NaCl, que é meio aquoso, então forma Na+, e Cl-, né, íon de sódio e o íon cloreto. Então ali mostrando, né, que o íon, a água, né, que é responsável então por quebrar esse íon, nós já vimos que como é que eu vou dizer, a possibilidade, fugiu a palavra aqui melhor, mas a tendência da água quebrar, né, conseguir separar esses íons vai depender da energia reticular desse meu sólido iônico, tá, desse meu composto iônico. Quanto maior a energia reticular, mais difícil da água separar. Quanto menor a energia reticular, mais fácil a água de separar e aí mais solúvel é aquele sal, tá? Então, vamos ter algumas propriedades dos sais que nós já discutimos ao discutir o composto iônico, né? Solúvel em água, forma eletrólitos, né? Ou seja, conduz corrente elétrica, principalmente no estado aquoso, tá? E assim por diante. Aqui temos então alguns exemplos de reações de neutralização, tá? Como eu tinha dito, então lá tem uma reação lá entre o ácido clorídrico, reage com hidróxido de sódio e vai formar então cloreto de sódio. Repare então que no caso, na forma de sal, o meu ânion, por exemplo, que é o nomenclatura mais muda, né? O meu ânion, ele passa a ter o nome de ânion, né? O sufixo eto de ânion, né? Dele, estado aniônico, e não o hídrico, né? Lembrando que o sufixo hídrico é apenas para ácidos, tá? Assim como o ico e o oso, tá? E no caso de quando ele estiver na forma de sal ou na forma de ânion ou oxiânion, vai ser então eto, ito e ato. Então tá lá a primeira reação, né? A segunda é entre o ácido nitroso e o hidróxido de potássio, então vai formar um nitrito de potássio e água. A reação entre o ácido ortofosfórico ou simplesmente ácido fosfórico, tá? Esse orto não é tão necessário utilizar. Mas é interessante porque o ácido fosfórico ele pode assumir outras formas, tá? de ácido que a gente pode ver depois no atendimento síncrono, eu acho mais fácil de explicar. Então aqui tem a reação entre o ácido ortofosfórico, a reação entre o hidróxido de cálcio, formando aí o ortofosfato de cálcio, mais moléculas de água, né? Aqui está uma resposta segundo Wikipédia. Os sais, então agora por sua vez, apesar dele ser derivado, né,
de uma reação de neutralização, ele pode também agir como um ácido ou uma base, tá? Ou ser um ácido, um sal neutro. Um sal neutro é aquele sal que deriva de um ácido e uma base forte, tá? Vamos lembrar que quando eu estava explicando lá ácido e base, eu cheguei a falar para vocês que o grau de ionização ou o grau de dissociação, no caso da base, tem a ver com o percentual de íons, né, que são formados a partir da quantidade que eu dissolvo em água, né? Então, nem sempre toda a quantidade dissolvida em água do ácido e da base formam íons, tá? Alguma parte deles ainda fica na forma cristalina ou na forma molecular, no caso do ácido. Então, quando esse ácido ou essa base que não tem tanta tendência em formar íons, quer dizer que eles têm uma maior tendência em formar cristais ou formar moléculas, ao invés de ficar na forma ionizada. Então, quando eu pego um ácido que tem um ânion que veio de um ácido fraco e coloco esse sal em água, quando eu pego um sal que tem um ânion que veio de um ácido fraco e coloco isso em água, esse sal, esse ânion, ele vai ter a tendência de reagir com a molécula da água para formar aquele ácido que deu origem a ele, aquele ácido então, que ele tem uma tendência de ficar na forma ionizada, que prefere ficar na forma molecular. Ao fazer isso, né, quando esse ânion pega e reage com o hidrogênio lá da molécula da água para formar uma molécula daquele ácido, ele faz com que aumente a quantidade de íons OH- naquele meio. Isso faz com que aquele sal apresente um comportamento básico, porque ele vai estar meio que formando de forma indireta íons H+ naquele meio, tá? O mesmo acontece com aquele sal que tem um metal que dá origem a uma base fraca, porque uma base fraca ele não tem tendência a ficar na sua forma dissociada, ela tem uma tendência de ficar na sua forma cristalina. Então, se eu pego um sal que tem um metal que veio de uma que pode ter vindo, né, de uma base fraca, ele vai ter uma tendência também de reagir com o OH- da água para formar aquele cristal o cristal dessa base e que deu origem a esse metal, né, a esse íon metálico. Então ele vai ele pode retirar íons hidróxidos ali do meio, fazendo com que haja um excesso de íons H+. Então, ou seja, esse sal agora, por sua vez, ele vai estar, né, de forma indireta, formando mais íons H+ naquele meio. Por isso, vai estar tendo um comportamento ácido, tá? Vamos ver aqui um pouquinho, tá? Nesse quadro aqui, então aqui está apresentando alguns exemplos, né? Ele apresenta ali exemplo de o sal neutro, basicamente vem então de um ácido forte e uma base forte. Ele dá o exemplo aqui de um ácido nítrico com um hidróxido de sódio, que forma então nitrato de sódio e água. E aí, como esse caso, o nitrato de sódio, tanto o metal quanto o oxiano vieram de um ácido e de uma base fortes, ele é considerado sal neutro, tá? Assim como o sal de cozinha, tá? O NaCl também é um sal neutro. Um sal ácido, então, ele deixa falar, um sal ácido é quando tem um ácido, ele foi derivado de um ácido forte e de uma base fraca. Então é aquilo que eu falei, uma base fraca, então ele começa a tirar o H-, né, da água e começa a ter um excesso de H+, tá? Aí dá um exemplo aqui, ou seja, aquele sal formado, por exemplo, da reação entre um ácido sulfúrico e o hidróxido de alumínio, né? O hidróxido de alumínio é uma base fraca, ácido sulfúrico é um ácido forte. Ele forma aí o sulfato de alumínio. Então, o sulfato de alumínio é um sal ácido, né? Porque ao ser colocado em água, ele vai ter uma tendência de remover íons hidróxidos da água, fazendo com que tenha um excesso de íons H+. E o sal básico ficou sem um exemplo aqui, né? Mas é um sal que é derivado aí de um ácido fraco e uma base forte. Por exemplo, se eu pegar o ácido carbônico e reagir com NaOH, com hidróxido de sódio, tá? O ácido carbônico é um ácido fraco, tá? E o hidróxido de sódio é uma base forte. E a reação entre eles, inclusive, mais faz com que gere um sal chamado bicarbonato de sódio, que é um sal que, inclusive, tanto que tem comportamento básico, que a gente utiliza ele como antiácido, né? É um sal ácido, um sal básico, apesar de ainda ter um hidrogênio ali, né, que vai ficar residual na estrutura, que é, igual eu falei, bicarbonato de sódio, NaHCO3. Mas apesar de ter esse hidrogênio, ele na verdade é considerado um sal básico, tá?
Então, por quê? Porque ele veio, né, de um ácido fraco e por isso então ele vai ter um comportamento básico, tá? Então, no caso, é isso, né, praticamente, com relação a sal. Como eu disse, muita coisa a gente já discutiu, tá, lá nos compostos iônicos. Questão de nomenclatura, né, eu esqueci de falar um pouquinho sobre nomenclatura de sais, mas é porque a nomenclatura de sais ela é relativamente simples, né? Por quê? Porque eu citei, né, eu falei um pouco sobre como dar nome para o íon metálico e para os ânions e oxiânions quando a gente está discutindo lá ácidos e bases. Agora basta eu pegar então o nome do meu ânion e o nome do metal, tá? Então primeiro o nome do meu ânion é a preposição di e o nome do meu metal. Quando eu tenho um metal representativo, basta eu colocar o nome do metal apenas. Igual está ali, cloreto de sódio, nitrito de potássio, ortofosfato de cálcio. Nesse caso, todos esses exemplos são de sais que possuem dentro da sua estrutura metais representativos. Se eu tivesse ali um sal que veio de um metal de transição, que tem na sua composição um metal de transição, eu preciso colocar a carga dele, né, ali na fórmula também, tá? Por exemplo, por ele ter um cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3, né, sendo esse 2 ou 3 na forma de numeral romano. Ou seja, basicamente o nome desse meu ânion ou desse oxiânion lá do meu ácido, só que ao invés de ser eto, eu substituo o hídrico pelo eto, substituo o oso pelo ito e o ico pelo ato, tá? E o nome do meu metal lá da minha base, da forma que ele estava lá na base, né? Do mesmo jeitinho que estava na base, eu pego o nome do metal e coloco ali, e junto esses dois nomes, e aí eu tenho o nome do nosso sal, beleza? Aí, no próximo vídeo, a gente discute um pouco sobre o quarto grupo funcional e último, né? Que são os óxidos, beleza? Então, até daqui a pouco.